convidar a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 4. E nós vamos ler Tiago 4:13 até o versículo 17. Peço que você acompanhe. Eu sempre tenho lido aqui na versão da NVI. E você pode acompanhar na versão que você tem aí, tá bom? Tiago 4, versículo 13 a 17. Eu acho que vocês vão me seguir aí atrás, é isso? Que eu não tenho controle aqui, beleza. Tiago 4, 13 a 17. Achou aí na sua Bíblia? Acompanhe com toda atenção. O texto fala assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Todos nós já cometemos alguma decisão errada na vida, não é verdade? E se você é jovem demais, pode ter certeza que você ainda vai entrar por um caminho que depois de um tempo você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, entrei na porta errada. Porque isso é comum, né? Nós tomamos sempre alguma decisão errada. Porque as nossas decisões, elas são guiadas por nossas pretensões. Na verdade, é o que nós queremos que define para onde nós vamos. O nosso desejo, ele direciona muitas das nossas decisões. Eu queria que você refletisse um pouco comigo sobre isso nesta noite aqui. Tiago, quando ele está escrevendo essa carta aqui, aparentemente ele está se dirigindo a alguns comerciantes, sabe? Essas pessoas que não têm parada certa, que vivem mudando de cidade em cidade e aparentemente assim fazem isso de uma forma muito gananciosa. Estão sempre buscando dar mais um passo na vida, pensando que esse passo vai me dar mais algum lucro, vai me fazer crescer na vida. Mas Tiago, ele usa essa situação, que ela é muito específica, para nos provocar uma reflexão no modo como os cristãos definem os seus movimentos, né? Para lá, para cá, as decisões que nós vamos tomando ao longo da vida, de forma independente, muitas vezes até de forma irresponsável, né? Sem pensar muito. Essa reflexão de Tiago ela é muito simples, não tem nada assim muito aprofundado no texto de Tiago aqui, mas é uma reflexão muito prática, muito pertinente. Isso nos lembra Provérbio 14:12. Provérbio 14:12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, nem sempre o planejamento, nem sempre a decisão, a opção, que aos nossos olhos parece ser a coisa certa a se fazer, faz parte do plano de Deus para nós. É de fato o plano de Deus para nós. Isso pode nos conduzir à morte, o texto diz. Pode dar tudo errado, pode botar tudo a perder, por conta de que nós fazemos planos e tomamos decisões pensando nos nossos desejos. Olha, parece certo para mim. Isso é correto aos meus olhos. E a gente vai entrando por portas, por caminhos, por estradas. E o texto chama atenção para isso. Diz que no final pode nos conduzir à morte. A gente pode colocar tudo a perder por conta de uma decisão que nós tomamos, uma decisão errada. Você sabe que o Google ele é muito inteligente, né? E aí eu fiquei curioso, pensar assim, quantas decisões nós tomamos por dia? Será que alguém já fez uma pesquisa sobre isso? E aí fui lá no Google e perguntei assim, quantas decisões nós tomamos por dia? E aí apareceu lá um dado do Wall Street Journal, né, que é aquele jornal lá dos Estados Unidos. Eu não sei, eu fiquei meio desconfiado. Eu achei muito.
Mas lá diz assim que uma pesquisa feita num tempo recente dá conta de que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Mas é muita coisa, não é muita coisa? Eu achei que tivesse lido errado, fui lá, olhei de novo, mas está dizendo isso lá, né? Se você pesquisar no Google, não vai pesquisar agora, pelo amor de Deus, né? Faz isso depois. Vai tirar a atenção de mim aqui. Mas lá diz isso. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. Fiquei pensando, a gente ficar 16 horas acordado, fiz uma conta mais ou menos, dá mais ou menos 35, 36 decisões por minuto, né? Diz que só sobre alimentação nós tomamos 226 decisões por dia. Sabe que negócio? Eu vou comer, não vou comer? O que eu vou comer? Vou comprar, não vou comprar? Mas, na verdade, assim, nós tomamos decisões a todo instante. Todo instante. A gente está tomando decisão. Desde aquelas decisões pequenas, sabe aquela pequena, acorda ou não acorda? Sai da cama ou não sai, né? Até aquelas decisões mais cruciais, mais importantes na vida. Se a gente vai mudar de cidade, se a gente vai mudar de emprego, né? Com quem que a gente vai casar? A gente tem que decidir. Aonde a gente vai estudar, o que a gente vai ser, como que a gente vai empregar o nosso tempo, quais são as prioridades da nossa vida. A gente tem que decidir isso, né? O que é importante, qual a lista que a gente vai fazer, né? Cada um tem a sua lista do que é importante, do que não é importante. Que negócio que a gente vai abrir, fazer ou deixar de fazer alguma função na igreja. A gente fica ali pensando, eu tenho que decidir, né? Eu vou ou não vou, faço ou não faço, assumo ou não assumo. E a gente vai tomando essas decisões, né? Se é tempo de mudar algum rumo na vida, se dá aquela repaginada ou não, né? Até decisões pequenas, né? Mudar a cor do cabelo, se a sobrancelha está boa, não está, né? Tem que ir lá fazer, não vou fazer. Essas coisas assim. Mas o fato é que nós tomamos muitas decisões. A gente passa o dia tomando decisões. Algumas simples, que não faz diferença nenhuma na vida, se for para lá ou para cá, mas algumas que são cruciais. Dependendo da estrada que você toma, dá em algum lugar bom ou algum lugar ruim, se você souber tomar decisão. Então, o que eu quero passar para você nessa noite aqui é o que você tem que colocar na balança. Ou seja, ao tomar decisões, segundo o texto que Tiago está nos deixando aqui, que tipo de avaliação tem que fazer? Então, eu quero sugerir, pelo texto de Tiago, que nós façamos 3 avaliações. E a primeira está ali, ó. Primeira avaliação, primeira pergunta, a primeira coisa que você tem que colocar na balança é: qual será a repercussão da decisão que eu estou tomando? Versículo 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago questiona a maneira como a gente encara a vida. Nós não temos controle sobre o nosso futuro, nós não sabemos. Você está agora, nesse momento, pensando amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Só que você não tem controle. Pode ser que amanhã você levante de manhã, você está doente, você tem que ir para o hospital, passar o dia inteiro lá, aquele enfermeiro chato, aquele médico não atende, e os seus planos foram para baixo, né? Por água abaixo. Nós não temos controle sobre o nosso amanhã, sobre o nosso futuro. Tiago diz que nós não temos a dimensão exata do que é a vida. Por isso que ele diz, que é a vossa vida. Nós não sabemos exatamente o que é a vida. Talvez, quando a gente está para perdê-la, a gente fala, nossa, como a vida é importante. Mas nós não temos a dimensão exata do que é a vida. Nós não nos damos conta de que nós somos, como ele diz, tal como uma neblina. Sabe o que é neblina? Agora, período de frio, né? Dias mais frios. Levando de manhã tem uma neblina. Antes das 9 da manhã não tem neblina mais. Já foi. Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nós precisamos pensar nas decisões que nós tomamos hoje. Porque dependendo do que eu decidi hoje, isso tem repercussão sobre o meu amanhã.
Nós temos que analisar com muito critério o impacto das nossas decisões sobre essa vida, que nós não sabemos a dimensão e nós não sabemos nem a extensão dela. Não sei quanto eu vou viver, o quanto ela vai durar. E ao comparar a vida com a neblina, é provável que Tiago quisesse chamar a atenção para a brevidade da vida. A vida ela é breve e não dá para perder tempo com decisões erradas. Nós precisamos ter a percepção disso. A vida é breve, de repente passou. Talvez para alguns está vivendo num momento intenso. Você tem aquela noção de que minha vida é intensa, minha vida é longa. Mas para outros, quando você começa a pensar, você começa a olhar para algumas circunstâncias da vida, você fala, meu Deus, a vida passou rápido demais. Eu já cresci, eu já estudei, eu já me formei, eu já me empreguei, já me desempreguei, eu já fali, eu já voltei, já criei filho, já tenho neto. Você fica olhando e fala, nossa, a vida passou rapidamente. Não parece que eu, de fato, experimentei tudo isso com certa qualidade. Porque Tiago está dizendo, a vida é como uma neblina. Não dá para ficar perdendo tempo com decisões erradas. E quando você entra, semelhança quando você está viajando, você vai para uma cidade. Se você entrar numa via errada, você perde muito tempo na sua viagem para voltar para o caminho certo. E a vida é assim. Então, antes de tomar qualquer decisão, seja ela pequena, seja uma decisão grande, avalie que repercussão essa decisão terá. O quanto ela vai afetar a sua vida, que é breve. E o quanto vai afetar a vida de outras pessoas que estão ligadas à sua vida também. É preciso avaliar a repercussão. Eu sei que vários casais já passaram comigo, que já conversaram comigo em algum momento, já me ouviram dizer isso. Mas eu falo que muitas vezes na vida você tem que comparar a vida, o casamento, a família, com aquele jogo de varetas. Já jogou? Conhece a brincadeira? Então você joga as varetas. Você tem que saber tirar a vareta sem derrubar as outras varetas. É disso que Tiago está falando aqui. Avalie a repercussão. Sua vida é breve. Você precisa aprender a tomar decisões sem esbarrar em outras coisas. Porque às vezes você toma uma decisão que vai derrubar tudo. E não faz sentido. Ela não pode ser uma boa decisão. Porque você não pode tomar uma decisão que vai desmontar a vida inteira. Vai desmontar a vida dos outros. Então, em toda decisão que você precisa tomar, você precisa avaliar qual o impacto disso, qual a repercussão disso, quantas coisas serão derrubadas se eu tomar essa decisão, se eu entrar por esse caminho. Isso nos faz recordar também Provérbios 22:3. Provérbios 22:3 diz, o prudente, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, ele está dizendo que quem é prudente, quem é sábio, quem de fato está procurando tomar uma decisão sábia, ele consegue perceber o perigo. Ele consegue olhar para essas varetas todas e olhar assim, ó, essa vareta aqui, se eu puxar essa vareta, eu consigo puxar sem que derrube as outras varetas. Mas ele está dizendo que a pessoa inexperiente, aquela pessoa assim, que não tem muita sensibilidade, que ela não tem muita experiência na vida, que ela é meio afoita, impulsiva, intempestiva, ela não tem tempo para ficar olhando para as varetas, ela vai lá e puxa. E aí o que ela faz? Diz que ela segue adiante e ela sofre as consequências. Vai sofrer as consequências. Porque tomou uma decisão errada, entrou por uma porta errada, entrou por um caminho errado. Por isso é importante, antes de tomar qualquer decisão, avalie a repercussão dela. Tenta projetar aonde essa decisão vai dar. Se eu disser isto, se eu entrar por esse caminho, se eu gastar esse dinheiro agora, se eu começar isso aqui, aonde que isso vai dar? Porque se você não avalia a repercussão,
Você não é homem prudente, não é mulher prudente, não está sendo sábio. Não está tomando decisão de forma correta. Porque você vai lá e estraga tudo. Porque você não percebe a repercussão que isso teria a partir daquela decisão que você precisa tomar. Uma segunda coisa é se colocar na balança, uma outra coisa que Tiago diz que a gente precisa avaliar, é onde está a sua referência. Onde está a sua referência? Versículo 15, ele diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso aqui parece coisa da avó da gente, não é? A avó da gente que falava isso para a gente, não é assim não, meu filho. Tem que falar, se Deus quiser, né? É conselho de vó. Não vai tomar decisão sozinho assim. Tem que falar, se Deus quiser. Você tem que colocar isso na mão de Deus, né? Consultar Deus primeiro. Quem você pega como referência ao tomar uma decisão? Quem que você consulta? Aonde que você vai? Se a referência para tomar decisão for sempre as nossas pretensões, os nossos desejos, ambições, a possibilidade de erro é grande. Que nós vamos errar. Que nós somos pecadores, falhos, humanos. Então a referência não pode ser essa coisa de que, olha, isso vai me fazer bem e pronto. Ali eu vou ganhar mais. E está ótimo. Não pode ser assim. Ou como os crentes dizem, né? Estou com uma paz no coração. Cuidado com isso, né? Isso é um péssimo uso do texto que Paulo disse aos Colossenses, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Porque quando você quer fazer besteira, você sente uma paz enorme, né? Porque a pessoa ela quer fazer aquilo. Ai, mas estou tão em paz. Tem gente que fala para mim, pastor, mas eu estou tão em paz. Eu estou tão em paz. Eu falo, lógico que você está em paz. Está morrendo de vontade de fazer isso? Não vai ter paz? Lógico que tem paz. A paz não pode ser um elemento que vai definir as coisas. Até porque o texto de Paulo lá está dizendo que a paz de Cristo seja hábito em vossos corações. É plural. Sabe o que é plural? É mais de um. Pode ser a tua paz, criatura. E você tirar a paz dos outros. É a paz de todo mundo. Está todo mundo em paz. Existe um coletivo em paz. A família está em paz com essa decisão. A igreja está em paz com essa decisão. Ótimo. Quando é assim, eu estou em paz, mas ninguém está. Em volta de você está todo mundo desassossegado, mas você está com uma paz que só, né? Claro. Está com o pezinho no mundo, pezinho no pecado. Eu estou em paz. Que você quer fazer isso. Mas não é assim que se toma decisão. Se você tomar decisão sempre usando como referência o seu desejo, a sua carne, a sua paz, o seu coração, você vai errar. Vai ver bater na cabeça o tempo todo. Tiago diz que ao invés de ficar indo para lá e para cá, decidindo tudo ao sabor da liberdade que se pensa ter, cristãos sérios, cristãos comprometidos com o reino, deveriam fazer de Deus a sua referência. Você vai perguntar assim, mas como é que Deus pode nos orientar? Então deixa eu te dar 3 maneiras aqui que Deus nos orienta. Primeiro, Deus ele nos orienta por sua palavra. O Salmo 109, versículo 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então Deus fala conosco e nos orienta nas decisões por sua palavra. Preciso tomar uma decisão. O que a Bíblia fala sobre isto? Às vezes você diz assim, a Bíblia fala, mas eu estou com uma paz tremenda no coração. A Bíblia dá alguma orientação sobre isso? Deus está falando já através da Bíblia. Não adianta ir para o monte, orar, querer que o graveto pegue fogo, que Deus escreva na nuvem. Deus não vai perder tempo com isso. Deus vai dizendo assim, já está escrito, só você obedecer. Fica buscando outras formas de revelação. Não, eu vou falar com outro pastor, porque tem um pastor ali que ele é reteté de Jesus. Então, assim, se eu falar com ele, ele é profeta, ele vai me dar uma palavra. Já tem uma palavra que ela é de Deus, você busca ela, se na palavra de Deus está dizendo que não é para fazer aquilo, por favor, não faça. Porque seria tolice você entrar por um caminho desse. Porque Deus nos orienta por meio da sua palavra. Nós somos o povo da palavra, somos o povo do livro. Nós seguimos um livro, temos que ler o livro.
E o que está escrito no livro, a gente obedece. E Deus fala por meio desse livro. Nós devemos ficar olhando para o céu e querendo que Deus fale. Deus vai dizer, leia, porque tem um livro. E o que o livro fala? O livro vai dar orientação para você. Deus falará por meio desse livro. Deus também fala pela oração. Quando você ora, quando você busca Deus, Deus fala com você. Olha que interessante, Lucas 6, versículo 12 e 13, tem um registro revelando que Jesus, sabe quem era Jesus? Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, diz que quando ele estava aqui na terra, ele precisava escolher 12 apóstolos, para ser lá, provavelmente, referente às 12 tribos de Israel. Então ele quer escolher 12 apóstolos. Quando você olha para uma multidão que te segue, dá a impressão que escolher 12 é a coisa mais fácil do mundo, né? Como é que você escolhe 12? Posso escolher por idade, posso dar uma variada em condição social. Tem uma série de formas de escolher 12 pessoas. A Bíblia diz que Jesus, num daqueles dias, saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Você entendeu o que o texto diz? Que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, quando estava aqui na terra, tinha uma multidão seguindo ele já, mas ele precisava escolher 12 homens, 12 que fossem apóstolos. Ele foi buscar a orientação de Deus. Ele foi orar. E diz que ele passou a noite orando. E de manhã, aí ele chamou os discípulos e disse, olha, os 12 que Deus me indicou são esses. Até o Judas do meio era indicação de Deus, né? Mas ele foi buscar orientação de Deus pela oração. Então, Deus nos orienta por sua palavra, Deus nos orienta pela oração. Vai orar, vai buscar Deus, vai dizer o que Deus, vai buscar o que Deus tem a dizer para você. E terceiro, Deus, ele nos orienta através de pessoas sábias. O livro de Provérbios traz recomendações a esse respeito, né? O provérbio 12:15 diz, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Busque o conselho de pessoas sábias. Deus fala por meio de pessoas. E o provérbio 15:22 diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Houve pessoas sábias, pessoas que estão interessadas em te ajudar de verdade, né? Não passar a mão na tua cabeça e te só assim, encher o teu ego, né? E dizer, não, vai, abre essa empresa aí, vai lá. Aí você vai lá e se lasca todo, né? Porque o amigão seu te incentivou a fazer uma coisa porque ele não vai pagar a conta mesmo, né? Mas busca conselho de gente sábia. Gente que às vezes vai falar o que você não quer escutar. Mas é gente que está te dando conselho, que está te amando, cuidando da tua vida. Não está querendo assim, só dizer, só quero me passar por amigo, né? Mas alguém que realmente está interessado em ser um instrumento de Deus na sua vida. E ajudar você a tomar boas decisões. Qual referência das decisões que você tem tomado? Você está sendo guiado tão somente por suas pretensões e inclinações, às vezes frustrações, decepções. Tem gente que toma decisão por causa disso. Aborreceu no trabalho, muda de trabalho. O que guia a pessoa são as frustrações, decepções. Briguei com a vizinha, vou mudar de casa agora. Não moro mais aqui. Mas é uma decisão sábia. Já foi consultar a Deus. Será que a palavra de Deus não fala assim, vai lá se reconciliar com a vizinha? Deve ter um texto que fala isso. Quando você brigar com a vizinha, vai se acertar com ela, né? Será que se você orar, Deus não vai colocar isso no seu coração? Amolecer esse coraçãozinho duro que você está aí? Para você ir lá e conversar com a sua vizinha? Será que se você não buscar conselho de gente sábia, as pessoas não vão falar a mesma coisa para você? Mas você está querendo, fugir. E às vezes a decisão não é a mais sábia, porque é uma decisão baseada só em frustração, decepção. Às vezes tem gente querendo acabar com o casamento. Só porque deu ruim. Deu ruim, essa é a palavra de hoje, né? Deu ruim. Mas aconteceu? Não sei o que aconteceu, não sei nem explicar. Mas eu olho para ela assim, para mim não é nada mais.
Mas foi o dia alguma coisa? Foi. Agora não é mais. E quer acabar com o casamento, acabar com a família, simplesmente porque se frustrou, decepcionou. Ai, me chateei. Porque comprou lá no cartão de crédito, me consultou. E aí pronto, já vai separar por causa disso aí. Só com base em frustração, decepção. A melhor referência na tomada de decisões é Deus. Consulte a Deus para tudo. Tenha Deus como referência. É isso que o Tiago está ensinando aqui. Antes de ficar tomando essas decisões, fala, se o Senhor quiser. Tem que falar com Deus. O que Deus quer de mim? Eu preciso buscar a orientação dEle. E não ficar tomando decisão como se eu tivesse liberdade de fazer o que eu quero. E vai bater na cabeça, tomando decisão errada, o tempo todo, por falta de referência. Não tem a referência correta. E uma terceira coisa a se pesar na balança, o que nós temos que avaliar, é de quem é a responsabilidade. Versículo 16 diz assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Ou seja, no lugar de buscar a orientação divina, havia um orgulho, uma vanglória, como o Tiago diz, na forma independente como as decisões eram tomadas. Então, se vangloriava disso. Não, tomei. Viu o que eu decidi? Viu o carro que eu comprei? A empresa que eu abri? A casa para onde eu mudei agora? A cidade para onde eu estou indo? A igreja que eu vou agora? Maior que isso aqui? A pessoa vai assim, se vangloriando da decisão que ela tomou. Ela não consultou Deus, não fez nada disso. Mas Tiago está dizendo, ela se vangloria disso. Por isso é sempre sábio avaliar que escolhas envolvem responsabilidades. Se a gente faz escolha, a gente é responsável por essa escolha. Há decisões que nós tomamos que visam apenas alimentar o nosso orgulho, necessidade que nós temos de ostentação. Mas você é responsável por aquilo que você está construindo. Olha como o Tiago ele é severo na forma de tratar essa atitude. Ele diz que vanglórias assim são malignas. São malignas. E por que são malignas? Porque decisões tomadas desta forma roubam de Deus o direito honroso que cabe a Deus de ser o Senhor soberano sobre as nossas vidas. E acaba exaltando o homem, como se o homem fosse capaz de sozinho decidir os seus próprios caminhos. Tiago está dizendo, toda vanglória como essa é maligna. Porque Deus, Ele quer ser o Senhor sobre a nossa vida. Você não acha estranho que a gente fale, que a gente cante, que a gente repita tantas vezes que Deus é soberano? E a gente não consulta Ele acerca do que nós vamos fazer ao longo da vida. Não é estranho isso? Porque se Deus é soberano, nós não acertaríamos muito mais se a gente fosse falar com Ele e caminhasse debaixo da orientação dEle. Porque se Deus é soberano, significa que Ele sabe de tudo. E eu estou perdendo tempo tendo um Deus tão soberano assim, e eu não estou visualizando o que esse Deus pode fazer por mim. Era como se você precisasse ver uma área, você tem um drone, sabe um drone? Está guardado na sua casa. Se você pegasse aquele drone e botasse ele para funcionar, ele ia subir, você ia ver a área toda. Você poderia, então, enxergar muito melhor. Nós temos um Deus soberano. E por que nós não confiamos nesse Deus soberano? Por que a gente fica tomando decisão sem consultá-lo? Se Ele é um Deus soberano. É importante pensar que não é porque está dando certo que está certo. Se não há a busca da orientação de Deus por sua palavra, pela oração, por pessoas que Ele quer usar, a gente passa a viver uma autonomia perigosa.
que Tiago chama de maligna. Por isso, presta atenção numa coisa. O mal quer desviar você do que é melhor para você. Sabia disso? O mal quer tirar você daquilo que é melhor para você. Mas você é responsável. Não adianta colocar a culpa no mal, porque você é responsável pelas portas que você decide entrar. Por isso que Tiago ele encerra esse bloco, resumindo assim, versículo 17. Pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O bem é pensar em tomar decisões sob a orientação de Deus. Isso é o bem. E você tomar decisões para o bem de outras pessoas. Tiago está dizendo assim, se você sabe que deve fazer assim e você não faz, você comete pecado. Você está errando e está errando muito. E depois não resolve transferir responsabilidade. Tem gente que é assim, né? Só vai tomando decisão. Do jeito que ela acha que tem que tomar. Depois ela vem choramingar dizendo assim, mas por que Deus deixou acontecer isso? Onde que Deus estava quando eu passei por isso? Por que Deus, sendo soberano, não me poupou disso? Ora, ele foi consultado, foi perguntado para ele participou disso. A pessoa se vangloria de que ela toma decisão sozinha. Só que depois a culpa é de quem? De Deus. Decisões, escolhas envolvem responsabilidade. Por isso você tem que pesar na balança. Vai tomar uma decisão, tem que pensar de quem é a responsabilidade. Nós vamos colocar a culpa nos outros depois. Tem que pensar na sua responsabilidade. Se eu vou entrar por essa porta, eu tenho que pensar, depois eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que sofrer as consequências disso. Porque eu decidi. E muitas vezes resolvi decidir sem a aquiescência de Deus, sem a permissão de Deus, sem consultar Deus. E Deus não é obrigado a te poupar de tudo, se você não o consulta. Ele é soberano, ele sabe o que vai acontecer, mas você não consulta. Quer ser teimoso, cabeça dura, Deus deixa. Então você vai. Vai por esse caminho. Por isso, a cada decisão, avalie, pese na balança a repercussão em primeiro lugar. Ou seja, o quanto e a quantos afeta essa decisão. Pesa na balança a referência, de onde está vindo essa orientação. Está vindo daqui, ó, de dentro de mim, ou está vindo de Deus, do céu? Da onde vem essa orientação para tomar essa decisão? Pesa na balança a responsabilidade. Quem responde pelas consequências? É você que responde? Então pensa bem. Porque é fácil tomar decisão quando o outro vai pagar a conta, né? Mas quando você vai pagar a conta, tem que pensar, será que realmente eu devo decidir isto? Que sou eu que vou pagar a conta. Eu sou responsável pela minha vida. E eu preciso então buscar a orientação de Deus para tomar a decisão correta, entrar no caminho correto, acessar a porta correta. Uma boa prática de fé, que é o que nós estamos falando aqui, estudando a carta de Tiago, é deixar Deus guiar a nossa vida. É viver debaixo da luz de Deus. É permitir que Deus oriente nossas decisões. Porque assim nós não seremos guiados pelas nossas pretensões, mas seremos guiados por Deus. E vamos tomar decisões corretas, decisões acertadas, decisões sábias, prudentes, que vão nos levar por caminhos bons. Por isso é bom lembrar desse provérbio, né? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final ele conduz à morte. Cuidado com os caminhos que parecem certo. Eles parecem certo, mas eles podem te levar a um fim muito ruim. Eu tenho acompanhado famílias ao longo dos anos. Eu tenho 28 anos como pastor. Já vi gente dizer assim, pastor, eu vou mudar de cidade. Aí põe tudo na balança, menos uma coisa, a vida espiritual. Aí vai para outra cidade, mora numa boa casa, tem um bom emprego, só não tem lá uma igreja.
só não consegue achar um corpo que possa se filiar, que possa ajudar. Aí, tudo vai dando errado. Que a pessoa, ela tomou decisão pensando só em coisas materiais, ela não pensou no espiritual. Ela não pensou o quanto isso vai impactar a vida espiritual dela. E ela vai. O tempo vai passando, a casa bonita não faz sentido mais, o salário melhor todo mês também não faz sentido. Daqui a pouco a família vai se desagregando, vai se chateando, vai se aborrecendo. Quando você vê, ela foi atrás de alguma coisa e ela perdeu tudo. Prejuízo muito maior. Porque ela não buscou a vontade de Deus, mas ela seguiu as suas pretensões. Dá atenção àquilo que Deus está dizendo nessa noite. Esse tipo de vanglória é maligna, porque está tirando de você o que é melhor para você. Deus tem o melhor para você. E Deus quer dar o melhor para você. Deus não vai arrancar de você as coisas melhores. Deus não é assim. É um mal que está arrancando as coisas boas de você. E está te induzindo a pensar que tem caminho que parece certo. E não está te deixando enxergar que esse caminho, no final, pode conduzir à morte. Então, ore ao Senhor nessa noite. Peça a Deus, Deus, me fale pela oração, como o Senhor já me falou por tua palavra. Usa pessoas para que elas falem comigo, para que eu tome decisões sábias. Eu não sei o que você precisa decidir por esses dias, mas ponha tudo isso na balança, para que você entre por caminhos que vão te conduzir à vida, direção de Deus sobre você, para que você caminhe de fato dentro daquilo que Deus quer, e não dentro daquilo que você continua querendo, que é tão somente satisfazer a você mesmo. Amém?